Seja bem-vindo a mais um podcast. Tem sido muito interessante esses podcasts, porque para ajudar as pessoas a saber a importância de cuidar da sua mente, da sua psique. Porque não adianta a pessoa chegar em algum lugar, ela tem que sustentar o lugar. Eu fiquei sabendo aí, né, vamos dizer, nos fuxicos psicanalíticos, vamos dizer, fuxicos psicanalíticos, que tem um psicanalista que está começando a levar, né, essa psicanálise para as empresas, né. Então, estou aqui com o doutor Cristiano Rocha, que está desenvolvendo esse trabalho nas empresas. Doutor Cristiano, conta para a gente um pouquinho dessa essência, dessa ideia. Foi através dos seus pacientes que você ficou pensando assim: "Nossa, coitado", coitado não, né, eh a pessoa tem uma empresa e começou a reclamar, né, para você que está passando dificuldade na empresa, porque não tem funcionário, o funcionário A quer fazer o serviço do B, o B, o C, e ele fica ali totalmente inibido frente a tantas situações adversas do dia a dia. Conta pra gente aí por se foi através disso ou teve outro, fator, né, que emparelhou o senhor nessa busca. Muito bem, doutora Janice. Diante das demandas de atendimento de vários empresários, de micros empreendedores e tudo mais, e também estudando o conhecimento da área empresarial, o que eu percebi? Que era preciso, primeiramente, que os empresários tivessem também uma escuta com seus colaboradores, com seus funcionários. E muitas vezes, doutora Janice, às vezes o funcionário está no lugar errado, na função errada. Por exemplo, doutora Janice, como que você vai pôr um neurótico histérico, né, para trabalhar dentro do setor financeiro, se ele é bom em vendas? Olha, pessoal, que interessante, hein. Quer dizer, uma pessoa que gosta de conversar e tudo, está mais direcionado para vendas e não Exatamente. para trabalhar no escritório, quer dizer assim, sentadinho, concentradinho, ele não suporta muito isso, né. Não suporta. Diante disso, doutora Janice, eu venho trabalhando, iniciando esse processo, a psicanálise dentro das empresas, porque é preciso entender a escuta do empresário, e às vezes o empresário chega no nosso consultório e ele não consegue nem ver uma direção. Ele não consegue nem ver uma luz no final do túnel. Segundo, muitas vezes ele não consegue ter uma escuta ou uma fala. Ele não consegue falar, ele não consegue também organizar, ocupar este lugar. Hum. Então ele acaba também tendo essa dificuldade. Diante disso também é muito preciso escutar esse colaborador, escutar esse funcionário, Uhum. que precisa ver o quê? Uma escuta geral, Isso. né? Porque a psicanálise não trabalha, né, a gente sabe que tem muitas pessoas aí, fugindo um pouquinho da ética, né, a psicanálise não trabalha, com grupos, né, ela faz escuta grupal, mas ela não trabalha, né. O doutor Freud diz: "Longe de mim auditórios com terapias em grupo", porque a psicanálise ela é muito subjetiva. Sim. Então dentro dessa empresa, se o colaborador, né, o colaborador não, o empresário, aliás, quiser fazer um trabalho personificado, isso mesmo? É personificado, é. Ele tem essa possibilidade de estar inserindo a psicanálise na empresa dele, alguns minutos antes da hora do almoço, como que seria isso, doutor Cristiano? Como que é essa parte metodológica Sim, de ir muito às bem. Ótima empresas? pergunta, ótima pergunta. Ele pode fazer isso antes de cada início, né? Uma escuta, um bate-papo, e eu sempre oriento a cada empresário que ele percebendo e se cada colaborador precisar também de um atendimento, esse atendimento será individualizado, separado. Então a escuta em geral, mas a análise será individual, né? Onde cada um possa ali trazer um pouco da sua demanda, mas que seja individual no processo analítico separado. Porque não trabalhamos com a questão grupal, como a doutora Janice falou, mas sim Freud trabalha a escuta individual. Doutor Cristiano, nós temos uma grande demanda que nós sabemos, né, que é sobre empresas familiares. Sim, Né, porque tá ali o pai, a mãe e o filho, e os pais querem que o filho continue, né, na empresa, levando o legado deles, né. Como que o senhor vê essa relação? O senhor acha que tem essa possibilidade?
que a psicanálise pode cooperar para que essa empresa se amadureça nas relações profissionais? Muito bem. Diante da psicanálise, pode haver muito êxito, sim. Pode haver. Mas se não tiver psicanálise, vai chegar um momento de haver choque, sabe? De gestão familiares. Por isso que muitas empresas, quando o dono, o criador, aquele pai que criou tudo e ele morre, entre os irmãos que acontece uma briga por causa dos dividendos, por causa da herança. Por isso que é importante a psicanálise entrar para que cada um saiba assumir o seu lugar e sustentar o seu lugar. Tem que saber sustentar, doutora Janice. Porque muitos também não conseguem sustentar aquilo que o doutor Freud falou, arruinados pelo êxito, pelo sucesso, e se tornam fracassados. Por isso que tem crescido muito o número de empresários, funcionários adoecidos e também empresários que têm tentado o suicídio. Eu estava lendo um livro do Dr. Freud, até que o senhor citou aí agora o texto dessa parte, os que triunfam no fracasso, né? Eu também vejo muito no consultório, quando as pessoas estão triunfando no fracasso, elas contam com um certo gozo, com um certo prazer para a gente que ela está naquela situação, que ela já esteve numa posição melhor, mas que hoje ela realmente está nesse declínio total. Esse texto que o Dr. Freud fala, ele nos conta muito sobre as relações familiares, né, que estava ligado realmente à questão paterna. Então, a gente poderia pensar, gostaria que o senhor desse a sua orientação aqui para gente, que que o ser humano tem mais dificuldade de sustentar a realização do que o fracasso. Porque há um gozo no fracasso. Por quê? Aquela pessoa do tipo, o meu pai não teve sucesso, minha mãe não teve sucesso, então eu não posso ter sucesso. Então eu tenho que continuar no fracasso. E acontece muito isso nos dias de hoje. Interessante, doutora Janice, falando dessa questão empresarial, que no início dos anos de 1900, eu como historiador da psicanálise, no início da Primeira Guerra Mundial, 1915, a Europa estava quebrada financeiramente e a psicanálise ajudou muito a reconstrução através da economia da Europa. Porque Interessante isso aí, Dr. pessoal. Freud colocou vários psicanalistas em vários pontos da Europa para se reerguer, exatamente por esse trabalho, né, da escuta e do trabalho, de falar, olha, você precisa novamente sustentar. A psicanálise, a partir de 1916, 17, pós Primeira Guerra Mundial, teve uma ajuda muito essencial na reconstrução econômica do mundo. Doutor Cristiano, se o pessoal, né, que está assistindo esse podcast Sim. quiser contratar o senhor para o senhor fazer um trabalho nas empresas, na empresa dele, eu gostaria que o senhor deixasse para a gente o seu telefone de contato, por gentileza. Muito bem, será um prazer receber o seu contato, né? O meu telefone, o número do meu contato é 31 9 7523 6920. 31 9 7523 6920. Como diz doutor Lacan, ficamos por aqui hoje. Obrigado.